Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 14 de maio, a sexta rodada do Brasileirão, a Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E olha, terminou com muitas novidades, hein? O líder invicto Botafogo perdeu a primeira, perdeu de virada e perdeu para o Goiás, que estava da zona de rebaixamento. 2-1 para o Goiás. O Goiás sai da zona do rebaixamento, mas o Botafogo não sai da liderança, não. Não sai da liderança porque ontem o Palmeiras empatou em casa com o Red Bull Bragantino, 1-1. Palmeiras continua em segundo, agora com um ponto atrás do Botafogo, mas não conseguiu passar, assumir a liderança. Melhor para o Fluminense, que também ontem venceu por 2-0 com tranquilidade o seu jogo diante do Cuiabá, que está na zona do rebaixamento, e colou ali. Colou no Palmeiras, colou no Botafogo, Fluminense 13, Palmeiras 14 e Botafogo 15. Quem se deu bem também foi o Cruzeiro. Atropelou, clássico com o América, atropelou 4-0, contundente, voltou para o G4, 12 pontos, está ali 3 do líder, Cruzeirão do Pepa, G4 e muito, mas muita bola. O Atlético Paranaense ganhou de virada no finalzinho do jogo o clássico contra o Coritiba, foi a 12 pontos, e aí, mesmo tá brigando ali no G4, no G6, enfim, é o quinto colocado, saiu do G4, mas segue no G6, segue bem colocado e com a moral de ter vencido um clássico. E fechando esse G6, o Atlético Mineiro, que é a novidade, também venceu seu jogo com o Internacional, entrou pela primeira vez no G6 e tirou o Fortaleza, que empatou com o Grêmio. Olha, quem entrou na zona do rebaixamento no lugar do Goiás foi o Corinthians. O Corinthians jogou mal, teve uma ajuda da arbitragem aí para empatar com o São Paulo e Itaquera, mas mesmo assim voltou para a zona do rebaixamento. Agora está lá junto com Cuiabá, Coxa e América, que não saem de jeito nenhum. Vou falar tudo isso para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir para você dar um like, pedir para você dar sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre durante as partidas lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR, Luiz com Z, certo? Bom, então, para a gente ir acompanhando a tabela, vamos começar com o líder Botafogo. Olha, gente, o Botafogo começou a 1000 por hora contra o Goiás. Começou em cima, começou atacando, até que teve um pênalti que foi visto pelo VAR, uma disputa de bola. O jogador do Botafogo tenta pegar a bola e é chutado pelo zagueiro. Pênalti, o VAR chamou o árbitro foi lá, marcou. Tiquinho Soares cobrou com categoria 1-0 e disparou na artilharia. Ele já era o artilheiro isolado com 5 gols, foi a 6 contra 4 do Rafael Veiga, que não marcou no jogo do Palmeiras. Enfim, 1-0, primeiro tempo estava ali, né? Botafogo e tal, até que no finalzinho do primeiro tempo, depois de gol anulado do Goiás e tal, o Bruno Melo, nos acréscimos do primeiro tempo, faz 1-1. Veio o segundo tempo, Goiás com tudo, na base do tudo ou nada, o Goiás ainda que está de interino, não tem um técnico efetivo, até que o Maguinho, lateral de cabeça, faz 2-1 aos 11 do segundo tempo. O que aconteceu? Goiás passou a marcar, passou a tirar espaço, passou a abdicar praticamente de jogo ofensivo, tirou espaço, o Botafogo foi, martelou, mas colecionou a sua primeira derrota na competição. Derrota que não tirou da liderança. Tirou sua 100% de aproveitamento, mas segue na liderança isolada com 15 pontos. Para o Goiás foi maravilhoso, né? Subiu 3 posições, agora é o 15º, saiu lá da 18ª colocação, 15º, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Corinthians para lá. Olha o Goiás se dando bem, hein? E o Botafogo continuou líder porque ontem Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram um jogo que foi dominado pelo Palmeiras. Se você pegar a maior parte do jogo, as chances mais contundentes, o primeiro tempo principalmente, um jogo que tinha tudo para ser uma vitória tranquila do Palmeiras. Até porque o Palmeiras foi o ataque, criou, desperdiçou e tal. O Bragantino teve o mérito de marcar, esperar o contra-ataque, mostrava que estava vivo, porque tem um time bem treinado pelo Pedro Caixinha, mas o primeiro tempo terminou 0-0. Veio o segundo tempo e a lei do ex não falha.
cruzamento que veio para o lado da esquerda ali, e o Arthur de cabeça fez 1 a 0 aos 14 do segundo tempo. 1 a 0, o Palmeiras em cima. O que acontece? O Juninho Capixaba, aos 25 do segundo tempo, acerta um golaço. Eu vi gente falando que o Everton falhou. Eu não entendo que falhou, cara. Eu, particularmente, entendo que a bola foi na gaveta. Ah, ele estava um pouco adiantado. Ele joga um pouco adiantado. Mas acho que mesmo que ele não tivesse adiantado, aquela bola na gaveta ele não ia pegar, não. Mas, enfim, Capixaba meteu no ângulo. O Palmeiras martelou. O Abel Ferreira colocou atacantes. Flaco Lopes, Breno Lopes. Enfim, foi colocando jogadores. O Hendrick. Mas, apesar do Palmeiras reclamar de um pênalti numa disputa de bola do goleiro Cleito com o Hendrick, o juiz deu que a bola bateu no Hendrick. Sinceramente, eu não sei se o Hendrick foi empurrado primeiro, se depois a bola bateu. Eu não consegui, mesmo olhando e revendo, ter uma definição do lance. O árbitro não deu pé, a torcida do Palmeiras gritou e tal. O certo é que quase 40 mil pessoas viram o empate do Palmeiras, que poderia ter assumido a liderança no sábado e depois, com a derrota do Botafogo, confirmado essa liderança. Não fez. Palmeiras 14 segue na segunda colocação agora com 1 ponto atrás do Botafogo. E o Red Bull Bragantino ganhou 2 posições. Agora é o 13º, tem 7 pontos. Está ali 3 pontos do G6. Campanha que dá para falar que legalzinha, né? Já no sábado, ontem também, quem venceu mais uma foi o Fluminense. Eu vi o Fernando Diniz falando, não foi uma grande partida, mas fizeram por merecer a vitória, é verdade. Fizeram até porque logo no começo do jogo, numa bola jogada na área, o Ganso com categoria rola por Nino fazer 1 a 0. O Cuiabá, que estava na zona do rebaixamento, tinha mandado o técnico Ivo Vieira embora. Aliás, anunciou o Antônio Oliveira, português, que o ano passado evitou a queda do Cuiabá no Brasileirão. Então o Ivo Vieira foi mandado embora na rodada passada e foi anunciado agora que o Antônio Oliveira volta para tentar escapar do rebaixamento. No segundo tempo, o Ganso fez 2 a 0, um tapa na bola muito bonito. E o Fluminense, mesmo sem ser aquele arrasador, fez por merecer a vitória por 2 a 0 diante do Cuiabá. Fluminense terceiro colocado com 13 pontos, a 2 do Botafogo, a 1 do Palmeiras. Cuiabá segue na 18ª colocação na zona do rebaixamento. Perdeu até uma posição, mas está dentro da zona do rebaixamento. Está ali, né? A uma vitória de sair, mas não consegue sair lá de baixo. Esse é o grande barato da competição. Essa aproximação de Z4, meio de tabela, e de meio de tabela para os quinto, sexto colocado. Mas enfim, fechando o G4, o Cruzeiraço. Cabuloso, rapaz, tá cabuloso esse Cruzeiro aí, hein? O Pepa tá fazendo um time competitivo, um clássico contra o América, sempre dor de cabeça. O América, aliás, vem dando dor de cabeça pro Cruzeiro há muito tempo. E olha, dessa vez o Pepa saiu em festa, a torcida em festa e o Mancini ameaçado. Não sai da lanterna, um pontinho só, tomando muitos gols, tomou de 4. E olha que barato, né? Barato no sentido como o futebol do dia para a noite. Na derrota contra o Fluminense, vocês lembram? O Bruno Rodrigues foi bater um pênalti, bateu, o Fábio adiantou, e aí ele pegou e ia bater de novo. O Henrique Dourado tomou a bola dele, os dois brigaram. O Bruno Rodrigues foi lá, pegou, enfim, aquela confusão toda e o Cruzeiro perdeu, o Fluminense venceu. Dessa vez, o primeiro gol, o Henrique Dourado saiu como titular, e o primeiro gol foi o quê? O cruzamento da direita, o Bruno Rodrigues cabeceou para dentro da área e o Henrique Dourado fez também de cabeça 1 a 0 e os dois saíram comemorando juntos. Futebol é maravilhoso por isso. Confusão, inimigos, não se gostam, amigos, não, se adoram. Futebol é maravilhoso, é isso. E aí, 1 a 0 para o Cruzeiro aos 32 do primeiro tempo. No segundo tempo, arrasador o Cruzeiro. O América teve algumas oportunidades, até que criou alguma coisa, mas o Cruzeiro sempre foi mais insinuante, sempre foi mais agressivo. O Bruno Rodrigues, que está numa fase espetacular, fez 2 a 0 aos 29. E depois o Gilberto, né? Começou com o Henrique Dourado, o Gilberto perdeu a posição porque não fazia gol, estava dando canelada na bola, aperrando tudo e tal. Gilberto entrou no segundo tempo, fez 2 gols. Um aos 39 de cabeça e o outro numa arrancada, já no finalzinho da partida, né? Por volta dos 45 minutos, ele arrancou pela direita, então ele vai cruzar, ele pegou, deu um paulada na bola, um tiro cruzado, 4 a 0. Atropelou o América, atropelou o Lanterna. Bom,
Cruzeiro voltou para o G4, ele estava na quinta colocação quando ele perde para o Fluminense, mas voltou para o G4. Olha como está bem colocado. Está com 12 pontos, a 3 do líder. Olha que campanha maravilhosa do Cruzeiro, espetacular. E que vexame, hein? Que vexame do Américo, Lanterninha, com 1 ponto apenas. 1 ponto apenas. Pra gente, já falando do G4, vamos fechar o G6. Quinto colocado, Atlético Paranaense, no sufoco. No sufoco, o Atlético tem muito mais time que o Curitiba. O Curitiba foi valente. O Curitiba fez 1-0 com o Marcelino Moreno aos 18 do primeiro tempo. O Atlético martelou, foi pro intervalo, perdendo por 1-0. Vem o comecinho do segundo tempo, o Pablo vai lá e empata. Vai crescer, tá em cima. O Robson faz 2-1 pro Curitiba aos 20 do segundo tempo. E aí foi martelando. O William fez o 2-2, né? E aí no finalzinho da partida, o Atlético faz o seu terceiro gol. Uma festa na Arena da Baixada, porque não é só a vitória, não foi só a vitória contundente do Atlético Paranaense. Foi a vitória de virada diante de um rival que agora é o Antônio Carlos Zago, que acabou de chegar, não sei não se não está ameaçado. Curitiba segue na zona do rebaixamento, segue em 19º com 2 pontinhos apenas, a mais de uma rodada para poder sair dessa zona do rebaixamento. E o Atlético, que com a vitória, né, ele mesmo saindo ali, ele já teve no G4 e tal, mas ele não sai do G6. Ele é o quinto colocado, ele é o quinto colocado, ele tem 12 pontos, mas está ali, muito bem colocado, muito bem classificado, na zona de Libertadores, isso é o que importa. Então, de tudo isso, você tira uma vitória num clássico heróica. E fechando o G6 pela primeira vez aí o Galo, o Galo forte e vingador. Pegou o Internacional que está numa pindaíba, né? O Internacional tava, não sei não, hein? O Mano já estava ameaçado, daí perde do São Paulo, depois perde do Atlético, agora perde do Galo. Não sei não, mano, hein? O certo é que o Atlético foi melhor o tempo todo. No primeiro tempo, o Atlético, além de dominar, faz um gol logo de cara com 2 minutos de jogo, um cruzamento do Pavão, o Vargas de cabeça faz 1-0, e com o Hulk e Paulinho jogando muito, principalmente no segundo tempo, o Galo poderia ter feito mais gols, mas acaba fazendo só nos acréscimos do segundo tempo, numa tabela bonita do Hulk com o Paulinho. O Paulinho bate, faz 2-0. Vitória contundente, vitória merecida. O Galo faz os seus 3 pontos e entra no G6 com 10 pontos, os mesmos 10 pontos do Santos e os mesmos 10 do Fortaleza, que era o sexto, né? Mas ele fica na vaga do Fortaleza pelos critérios, tá lá com 10 pontos o Galo, e o Internacional desabando, hein? Caiu uma posição, é o 12º com 7. É 3 da zona do G6, mas são 2 de diferença da zona do rebaixamento do Corinthians. Então tem o lá e o cá, né? Só para a gente acertar. Vale destacar também, quem tem 10 pontos com o Galo está fora do G6. Mais uma vitória fantástica foi do Santos. Santos foi jogar no Alçapão de São Januário contra o Vasco. O Vasco que está com o Maurício Barbieri também impressionado, a torcida vaiou muito, né? Os torcedores lotaram lá, a partida foi bonita no início, homenagens para o Pelé e Dinamite, falecidos recentemente, ídolos fantásticos do futebol. O Pelé, o maior de todos, o Dinamite, penso eu, o maior de todos na história do Vasco, né? E o David Washington, moleque da base, fez um lindo gol em 28 minutos, um tapa na bola. No segundo tempo, o zagueiro Joaquim perdeu um gol incrível para o Santos. A verdade é que a vitória do Santos foi merecida. O Odair Helma parece que está encontrando aí um caminho para o Santos. E o Santos faz 3 pontos importantíssimos. Fica ali com os mesmos 10 do Galo, que está na zona da classificação da Libertadores, vai dando um alento para sua torcida, vai se afastando da zona de baixo da tabela, vai encostando na zona de cima, o que é importante. E o Vasco tá ali, hein? É o 16º colocado, 1 pontinho do Corinthians, 1 pontinho da zona do rebaixamento. Então o Vasco tem que tomar muito cuidado. E quem também tem 10 pontos, estava no G6 e saiu, agora é o 8º, mas tem os mesmos 10 pontos, está brigando ali, é o Fortaleza, que no fundo, fez um jogo de 0-0 com o Grêmio, fraco tecnicamente. Primeiro tempo, acho que o Grêmio foi melhor. O goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, fez 3 boas defesas.
No segundo tempo o jogo foi mais equilibrado, aí o Daniel Grande fez 2 boas defesas, mas o 0 a 0 pela falta de eficiência, principalmente dos setores ofensivos, Renato foi vaiado, aquela coisa toda, enfim, o Grêmio, que esse pontinho somado, ele foi a 11º, caiu uma posição, tem 8, mas está ali 2 do G6, né? E o Fortaleza é o oitavo com 10, mas os mesmos 10 do Galo, que é o sexto, também está na briga. Então aquele bolo todo que está todo mundo brigando, ninguém pode falar muito lá de baixo e nem muito lá de cima, é meio de tabela, né? Outro jogo que também valia para o São Paulo a vaga no G6 foi São Paulo e Corinthians 1 a 1 em Itaquera. São Paulo nunca ganhou em Itaquera, teve uma grande oportunidade. São Paulo mandou o tempo todo no primeiro tempo. São Paulo fez um lindo gol numa troca de passes. O Rafinha vai na linha de fundo, cruza para trás. O Michel Araújo vai com 14 minutos, faz 1 a 0. São Paulo fez um segundo gol para mim legal. Caleri ganhou do Wagner, a bola cabelo na trave. Quando volta, ele completa, faz 2 a 0. O juiz deu falta do Caleri, inacreditável. O Bruno Arleu de Araújo prejudicou muito o São Paulo, com cartões tolos, com cartões coisa inexistente. E depois, com um pênalti, com todo respeito, o Rafinha coloca a mão no lateral do atacante, no garoto do Corinthians. Mas não era lance de impacto, é lance que da fora da área acontece a todo momento, não tem falta. Ele deu um pênalti escandaloso para mim, para o Corinthians, aos 50 do primeiro tempo. O Roger Guedes empatou. Veio o segundo tempo, São Paulo foi melhor que o Corinthians, mas não teve eficiência para meter a bola para dentro. Teve um lance que o Cássio soca a bola no braço do jogador do Corinthians, que para mim é interpretativo, dá para você marcar ou não marcar pênalti, mas o VAR que não checou o pênalti para o Corinthians, o VAR não checou também isso aí, juiz também não, enfim. Achei o São Paulo extremamente prejudicado, mas faz um ponto em Itaquera, um ponto que para o São Paulo ele tem 9 pontos, ele é o 10º colocado. Na verdade ele era o 7º, ele perdeu 3 posições, mas está um do G6. Acho que está bem colocado, o Dorival Júnior vem fazendo um bom trabalho. E o Corinthians, somando só um pontinho, caiu para a zona do rebaixamento no lugar do Goiás. É o 17º com 5 pontos. Campanha horrorosa do Corinthians, hein? Campanha horrorosa. Quem também tem 9 pontos, mas nos critérios está na frente do São Paulo, é o Flamengo, que eu acho que também foi beneficiado pela arbitragem na vitória contra o Bahia por 3 a 2 no sábado. Eu entendi assim, mas enfim, é análise. O Flamengo tem muito mais time que o Bahia. O Flamengo faz 1 a 0 com o Matheus França aos 22 minutos e depois um pênalti para mim meio esquisito, que o Gabigol faz 2 a 0 com 28 do primeiro tempo. Biel ainda no primeiro tempo descontou para o Bahia. O jogo veio a ficar com o Bahia tentando empatar, Bahia em cima, finalzinho do primeiro tempo, bola na área, Davi Luiz faz 3 a 1. Veio o segundo tempo, o Ademir faz 3 a 2, mas aí a arbitragem com cartões, expulsou 2 jogadores do Bahia, quebrou, arrebentou o Bahia. A expulsão do Canu para mim foi absolutamente nada. E aí o Bahia com 2 a menos e com forte Flamengo, acabou perdendo por 3 a 2, mas entendi que a arbitragem foi muito tendenciosa e o Flamengo foi a 9 pontos, é o 9º colocado, subiu 3 posições, está colando ali no G6, que é a briga que a gente acredita, e o Bahia caiu uma posição ao 14º com 6 pontos, situação bem complicada, hein? Bem complicada. E a gente vai finalizar o boletim falando da artilharia. Chiquinho Soares fez gol, foi a 6, artilheiro isolado. Rafael Veiga não fez, tem 4, é o segundo. E aí com 3 você tem Gabigol, Aloysio do América, Hulk do Galo, Moisés do Fortaleza, Roger Guedes do Corinthians, Arthur do Palmeiras, com 3 gols. Só para a gente recapitular, Botafogo primeiro com 15, Palmeiras segundo 14, Fluminense terceiro com 13, Cruzeiro quarto com 12, G4. Naquela famosa pré-Libertadores, o G6, Atlético Paranaense com 12 e o Galo, Atlético Mineiro, com 10. Ali próximo, Santos com 10, Fortaleza com 10, Flamengo com 9, São Paulo com 9. Aí já também próximo, mas Grêmio com 8, Inter com 7, Bragantino com 7. E aí já mais próximo da zona do rebaixamento, Bahia com 6, Goiás com 6, Vasco com 6. Zona de rebaixamento, Corinthians 5, Cuiabá 4, Curitiba 2 e América 1. E para a gente finalizar realmente nosso boletim, vamos falar da 7ª rodada, que é só no final de semana, hein? Vai de sábado até segunda-feira.
Então vai ter jogo segunda-feira que não teve nessa semana. Sábado, 16 horas, Bahia e Goiás, né? Duas equipes que estão fora da zona de rebaixamento, mas quem perder pode voltar para lá. Jogo em Salvador. Sábado, 18h30, Curitiba e Atlético Mineiro. Coxa, desesperado na zona do rebaixamento, Atlético Mineiro entrando no G6. 18h30 do sábado, Botafogo e Fluminense. Olha que duelo de liderança. Se o Flu ganha, é o líder, né? Vai ter que esperar o Palmeiras, claro, mas ele pode pelo menos assumir a liderança ou a vice-liderança. Mas ele passa o Botafogo. E o Botafogo, se ganha, segue disparando na primeira colocação. Jogaço. É sábado, 18h30. Sábado, 18h30 também, São Paulo e Vasco, no Morumbi. São Paulo querendo voltar para o G6 e o Vasco, se perder, entra na zona de rebaixamento, hein? Perigando para o Vasco. 18h30 também do sábado, Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino querendo sair lá de baixo e colar no G6, e o Atlético Paranaense ali na quinta colocação, querendo pegar o G4. Jogão também. 18h30 do sábado, América e Fortaleza. O Lanterninha América contra o Fortaleza, que quer voltar para o G6. 21 horas do sábado, Santos e Palmeiras. Então nós vamos ter no sábado se o Botafogo segue na liderança, se o Fluminense assume, ou se depois o Palmeiras ganha do Santos e assume, ou se o Santos ganha do Palmeiras e entra no G6 pela primeira vez. Jogão também. No domingo, 16 horas, Flamengo e Corinthians. O Flamengo jogando em casa para entrar no G6 e o Corinthians desesperado para sair da zona de rebaixamento. 18h30 do domingo, Grêmio e Inter. Grêmio e Inter lá na parte de baixo da tabela. O Grêmio com 8, o Inter com 7. Quem vencer pode até terminar a rodada no G6. Quem perder corre o risco até de ficar próximo da zona de rebaixamento, hein? E aí na segunda-feira o Cabuloso vai jogar com o Cuiabá em casa, com o apoio da sua torcida, para se manter ou para voltar, né? Porque provavelmente até o final da rodada ele já vai ter saído desse G4, mas só depende dele para voltar. E dependendo dos resultados, pode até melhorar, em vez da quarta colocação, uma terceira, uma segunda, enfim. Cruzeirão fechando a rodada, Cabuloso, na segunda-feira, dia 22 de maio, às 20 horas. E depois do jogo do Cabuloso, claro, eu venho com todos os detalhes da sétima rodada do Brasileirão, só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!